Olá, amores! Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades de potência, né? Porque agora a gente já sabe resolver as potências. Vamos usar as propriedades para poder facilitar os nossos cálculos, facilitar as nossas vidas. Eu vou começar com a propriedade de produto, que é quando eu tenho potências da mesma base multiplicando. E aí eu trouxe para vocês um exemplo. Vamos focar só na primeira linha, onde eu tenho ali o 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Primeiro, eu vou representar eles como uma multiplicação, né, de fatores iguais. E aí eu botei o 5 ao cubo, eu representei ele como 5 vezes 5 vezes 5. E o 5 ao quadrado eu representei como 5 vezes 5. Eu botei tudo ali com as cores correspondentes para a gente não se confundir. Eu podia responder isso aí? Podia. Mas eu podia pensar também agora, ó, que eu posso escrever com todos esses 5 que aparecem uma nova potência, tá? E aí a base ele vai continuar sendo a mesma, a base vai ser 5. E eu vou ver quantas vezes o 5 ele aparece. Ele aparece 5 vezes. Para a gente escrever isso como uma potência mesmo, eu escrevi, na verdade, como uma propriedade mesmo, eu escrevi com letras. Quando eu tenho potências da mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes, que vai dar sempre a mesma coisa. A gente fez com número para a gente ver que isso não é, eu inventei aqui agora algo matemático, não. É algo que existe um sentido para poder acontecer, tá? Vamos passar agora para quando está no quociente. O que é que a gente pode fazer? Então, eu tenho aí o 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado. Para não ter que mudar, eu fiz com praticamente o mesmo exemplo, né? O 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado. Então, eu tenho aí, representei da mesma forma, né? O 5 ao cubo eu fiz 5 vezes 5 vezes 5. E o 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas quando a gente tem, quando eu tenho um número e eu multiplico esse número e divido pelo mesmo número, vou usar com letras porque está muito número aqui nessa minha falação, né? Então, por exemplo, eu tenho o número 5. Se eu multiplicar ele por 2 e dividir por 2, vai voltar a ser o 5. Então, aí mesmo, eu tenho o 5 multiplicando por 5 vezes 5 e dividindo por 5 vezes 5. Então, não faz sentido, eu posso eliminar, né? Porque eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Então, só vai sobrar um único 5. Como é que a gente diz isso na propriedade? A gente diz o seguinte: quando eu tenho potências da mesma base dividindo, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Olha lá em cima, ó, com letra. Ok? Agora, uma que é bem interessante, que é a potência de potência. Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma potência e essa potência está sendo elevada também. Eu vou pegar esse ao cubo e vou escrever o 10 ao quadrado como se ele estivesse sendo ao cubo. Então, vai ser 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Não é assim que a gente faz? Eu peguei o número que está na minha base e eu representei 3 vezes ele, né? Eu representei ele como um produto que está aparecendo 3 vezes. Então, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Pronto. Como é que a gente vai resolver a partir daí? Eu podia escrever o 10 ao quadrado como 10 vezes 10? Podia. Só que a gente já sabe resolver quando eu tenho potências multiplicando. Eu conservo a base e somo os expoentes. Foi o que a gente aprendeu lá atrás no slide. Então, eu vou conservar a base, que é 10, e vou somar os expoentes. Então, vai ser 2 mais 2, que dá 4, mais 2, que dá 6. Então, todas as vezes que eu tiver uma potência de potência, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Porque se eu tivesse multiplicado aqui 2 mais 3, 2 vezes 3, daria 6. Aqui, amores, a gente somou, mas a gente somou parcelas iguais, que é o mesmo que multiplicar, tá? Estou falando dos expoentes, para vocês não se perderem. Tem agora uma outra, que é quando a base ela é diferente, mas o expoente ele é igual. Então, produto de potências de mesmo expoente. O que a gente aprendeu antes foi de mesma base, agora é mesmo expoente. O que eu vou fazer? Vamos pensar o seguinte: eu vou representar, né, o 10 ao quadrado como 10 vezes 10 e o 4 ao quadrado como 4 vezes 4. Vocês
conseguem perceber que eu consigo formar pares de 10 e 4, tanto que eu pintei de amarelo um 10 e um 4, e de preto um 10 e um 4. Então, eu consigo formar pares e resolver essa multiplicação. Vai ficar 10 vezes 4, 40. Os dois. Então, eu tenho agora uma multiplicação com dois fatores iguais. Eu posso escrever essa multiplicação como uma potência. 40 ao quadrado. Tá vendo? Tá aparecendo 40 vezes 40? Eu posso escrever como 40 ao quadrado. Então, vamos para lá para cima. Todas as vezes que aparecer produtos de potência que tem o mesmo expoente, eu vou multiplicar a base e conservar o expoente. Ok? Vamos agora para a última, mas não menos importante, o quociente de potências do mesmo expoente. Eu tenho essa potência aqui, né? Tá vendo? Aparecendo 10 ao cubo sobre 4 ao cubo. Eu posso escrever eles, né, como 10 vezes 10 vezes 10. E 4 vezes 4 vezes 4. A fração, ela permite, quando eu estou multiplicando, que eu separe. E eu escolhi separar eles em grupinhos. Por exemplo, 10 sobre 4 vezes 10 sobre 4 vezes 10 sobre 4. Eu separei eles em frações diferentes, vamos dizer assim. E aí, como eu separei em frações diferentes, eu vou ter 3 parcelas iguais. Vou ter 3 parcelas de 10 sobre 4. E eu posso representar essas parcelas dessa maneira aqui, ó, como 10 sobre 4, tudo isso ao cubo. Então, toda vez que eu tiver uma divisão de potências com o mesmo expoente, eu posso dizer que eu tenho uma fração, né? Essa fração, essa mesma divisão, com o mesmo expoente. Eu posso escrever dessa outra forma. É só uma forma de escrever diferente, mas lá para frente pode ser que ajude a gente bastante em alguns cálculos, tá bom? E por hoje terminamos. Para quem é do 8º ano e do 9º, tem um resuminho com todas as propriedades lá no nosso Lúdica, tá bom? Beijo, amores. Tchau, até a próxima.